Você sabia que Deus caminhava entre o seu povo? Caminhava entre a sua criação e conversava com os homens daquela época? Agora, quais são os segredos que permitem uma civilização construir a morada de Deus, construir a casa de Deus, para que esta casa possa receber a presença divina em meio a uma geração? E é sobre isso que nós vamos falar, os códigos milenares que nos possibilitam construir a morada de Deus. Shemuel Zakai. Olá, Shimon, e você que acompanha a nossa transmissão. Paraxá da semana, que trata sobre uma aproximação mútua que envolve a iniciativa de uma disposição voluntária das intenções do coração com a intenção divina. A intenção divina de se aproximar do mundo, de toda a sociedade ou dos 70 povos através de uma única nação. E aí, esses esforços são medidos. O da consciência divina com o da consciência humana. Sabemos, Shimon, que a presença divina, ela trouxe à existência esse mundo exatamente para fazer desse mundo a sua morada. E nós temos esse relato do princípio de quando Adam Rishon, o primeiro homem, tinha esse trânsito livre com a presença divina. A partir do momento do erro dos nossos cálculos, em que a mesma presença que pairava sobre o jardim do Gan Eden dizia: onde está Adam? Aonde você está? E ele diz: eu me escondi, tive medo porque estava nu. Então, a partir desse erro de cálculo, novamente a presença divina ela se retrai da existência, e isso passa a acontecer gerações depois, com a perspectiva depois de Noa, Abraão, nosso pai, ele vai devolver essa intenção à humanidade da capacidade do homem de atrair a presença divina. E o que estamos estudando agora acontece 7 gerações depois de nosso pai Abraão. Ou seja, Moshe, através de uma consciência coletiva de 3 milhões de hebreus que saem do Egito, testemunhando as intenções divinas de se revelar a um povo específico. E agora, esse ponto de partida, Shimon, precisa ser iniciada do homem. Ou seja, de todo aquele cujo coração se move voluntariamente, trarão para mim uma doação e farão para mim um tabernáculo. A intenção legítima ou original de Deus é: e habitarei entre eles, ou seja, através de um espaço físico, de uma construção que conta com a participação humana, Deus manifesta a sua presença em que a nação sagrada passa a sentir a presença divina. Então, essa porção, ela vai nos ensinar, ou deve nos ensinar, do quanto Deus deseja aproximar-se e revelar-se a toda a humanidade através da nação sagrada, versus os nossos esforços para que possamos atrair a presença divina, né? Então, o material e o espiritual estão intimamente ligados nessa porção de atração da presença divina. Então vamos partir de um princípio que todos nós temos a capacidade de atrair a presença divina numa forma mais terrena, ou seja, aquela forma que nós conseguíamos sentir e ver a presença divina. Hoje nós não vemos, nós vemos sim a manifestação divina através de pessoas, de acontecimentos, né? Uma conexão espiritual, mas lá no deserto e no Éden, e principalmente no deserto, no Mishkan, a presença ela era tangível, né? Ele se manifestava de uma forma que nós
podíamos ver, não ver Deus, mas ver a manifestação, aquela energia, sentir aquilo ao lado. Deus passeava em meio ao povo. Existiam regras no deserto, principalmente regras de higiene, que deveriam ser cumpridas à risca. Por quê? Porque Deus passeava pelo acampamento. Então, nós temos a capacidade intrínseca à nossa existência de atrair a presença divina e de nos elevarmos para podermos sentir Deus. Não só de forma emocional, de forma espiritual, mas sentir o vento, sentir a manifestação divina ou até morrer pelo excesso do poder divino, como aconteceu nos tempos passados, tempos relatados pela Torá. Diziam que o rei Davi foi resgatar a arca, foi buscar a arca que havia sido roubada, e depois, de muito tempo, o rei Davi pega uma comitiva e vai, busca, resgata a arca, e trazendo a arca da aliança num caminho em cima de um carro de boi, aquele carro despenca e a arca vai ao chão. E um servo de Davi, de nome Uzá, ele tentou segurar a arca para que ela não caísse. E no mesmo instante ele foi fulminado. Ele tocou na arca e ele morreu. Ou seja, ele teve contato direto com a manifestação divina, com o poder de Deus. O contato direto com o poder de Deus. Ele não sentiu um temor, ele não sentiu uma emoção. Ele tocou e ali, provavelmente, a energia na forma de um raio, o atingiu e ele foi fulminado no mesmo instante. Então, era com essa presença divina que o povo de Israel conviveu no deserto. Agora, algo muito importante, e todos os sábios nos trazem as chaves, os segredos para nos conectarmos com Deus dessa maneira, mas todos são unânimes num segredo, que é a generosidade. A generosidade, ela nos eleva espiritualmente ao ponto de atrairmos a presença divina para juntos de nós. Mais uma vez, não é algo abstrato. Imagine-se falando com Deus e Deus estará ali. Não. Era algo físico. O povo de Israel convivia com a manifestação física de Deus no deserto. E esse tabernáculo, o Mishkan, que foi construído ali, era um receptáculo para aquela energia imensurável. Então aquilo ali recebia e mantinha aquela energia de Deus no meio do povo. Mas só através de uma elevação, e aí nós vamos falar sobre isso, como se elevar a tal ponto, é que é possível você atrair a manifestação divina, e daí se torna um pouco mais fácil compreendermos os dias de hoje. Por que nós não temos Deus morando ao lado? Por que nós não temos Deus como nosso vizinho, como o povo de Israel o tinha no deserto? Olha o mundo como ele está, as guerras, a desigualdade, e aí nós não estamos nem falando de ideologia política, embora a ideologia política ela faça parte desse mundo. Ela também é um meio que leva o homem a pensar somente em si mesmo. Ou seja, é totalmente ao contrário da generosidade que nos aproxima de Deus. E a Parashá Terumá, que é a que nós estamos analisando, ela justamente fala desse dispositivo, da generosidade e a disposição do homem em se elevar para se aproximar de Deus. Nós temos que ter em mente que o tempo todo da nossa existência, a nossa missão e a missão da comunidade judaica mundial é tornar o mundo um lugar melhor. É tornar o mundo um espaço adequado nesse mundo terreno que nós vivemos para receber a manifestação divina, Shemuel. Bom, Shimon,
em posse dessa afirmação sua, nós sabemos que as escolhas, gostem ou não, estamos falando das escolhas que o Criador do Universo fez para, através delas, se manifestar a toda a humanidade, né? Essa é a intenção, o plano original da criação. Deus criou o mundo para nele habitar, nesse mundo. Então, só que é uma via de mão dupla, né? Agora, no que depende da humanidade em transformar o mundo uma habitação, um lugar da presença divina, é que essa missão ela foi dada há mais de 3.300 anos. E quando eu falo da escolha que Deus fez para si, ele escolheu dentre todos os povos alienígenas, né, entre todas as nações, a nação dos descendentes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, para que por meio dela a sua manifestação seja feita. Então, quando Shimon diz que o caos social que a humanidade, pela qual a humanidade ainda existe, ela vem de um aperfeiçoamento gradativo. Então, hoje, o que nos dá a sensação de um caos, ela só é elevada em função da velocidade das informações em que nós recebemos, né? A informação corre a uma velocidade simultânea. Então as coisas estão acontecendo em um outro continente e nós já sabemos daqui. Então, a multiplicidade da informação, que nós não tínhamos o costume, ou seja, no ano de 2000, ou seja, 25 anos atrás, nós esperávamos o telejornal para saber o que está acontecendo no mundo. Nós esperávamos o jornal, os jornais, chama-se de revista eletrônica, para saber o resumo do que aconteceu na semana, né? Então, tinha-se a sensação de que as coisas não estavam bem, mas não a de que estávamos num caos como a impressão que a sociedade tem hoje. Mas quando comparado, então, esses do que foi do século XVI para trás, da Idade Média, então nós sabemos que os comparativos da sociedade, de todas as amostras que foram deixadas, o mundo está se aperfeiçoando, né? Nós estamos no Brasil com as demandas sociais e com as lutas das classes, em função das lideranças e das instituições que representam essa sociedade, com aquela impressão de que estamos num país mais corrupto do mundo. Mas aí eu via um judeu que falava sobre a Ucrânia, que está há mais de 3 anos em guerra, né? Ela está numa situação caótica. Então alguém observava assim, fazia a seguinte comparação, né? Ele falando para brasileiros, falava assim, não, a Ucrânia é extremamente corrupta, muito mais do que o Brasil. Aí você compara os níveis de corrupção, de desordem social e passa a compreender por que determinadas regiões e países precisam passar por caos, né, por destruição. Porque é a regra da vez em que esses fenômenos naturais, né, ou humanos, ele indica o lugar aonde a presença divina ela está menos intensa, né? A intensidade da presença divina ela está indicando que aquela sociedade ela se afastou muito mais da presença divina do que em relação a outros povos. Quanto mais perversa, né, for a sociedade, quanto mais miserável for aquela sociedade, quanto mais desigualdade existir em meio àquela sociedade, menos ela tem a presença divina ao seu lado. Então, sem a presença divina, o mundo sucumbe, né? Ele se acaba por si mesmo, os seres humanos se matam, se degradeiam. É o que estava acontecendo na geração de Noé, né? Aquela geração que se afastou de Deus,
cada vez mais. Dizem que no princípio, quando Adam sai do Éden, né, do lindo jardim, e segue a sua vida nesse mundo novo, mas onde ele precisaria ainda mais da presença divina, só que ela já não estaria se manifestando palpavelmente ao seu lado. Então, o homem, ele começou a ver Deus em todas as coisas, e até aí tudo bem, até aí é a grande verdade do mundo, porque tudo é a manifestação divina, né? Desde a natureza, as coisas naturais, até aquilo que é fabricado pelo homem. Tudo é a manifestação divina. Deus está em todos os lugares e em todas as coisas. E nós temos o poder ainda, a habilidade de elevar, né, os objetos, de elevar as substâncias com a nossa espiritualidade. Bom, as gerações foram vendo Deus no sol, foram vendo Deus na lua. Até aí é muito bonito, mas depois a lua e o sol passaram a ser Deus. Passaram a ser adorados como Deus. E aí é que Deus foi sendo substituído no coração das pessoas pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela terra, pelas pedras. E hoje nós não estamos vivendo algo muito semelhante, onde nós substituímos a humanidade, substituiu Deus por objetos, pelo dinheiro, pela riqueza, pela influência, pelo poder, né? O dinheiro é o novo Deus, né? É o novo motivo pelo qual as pessoas vivem nos dias de hoje. Então, uma nação, um povo, uma pessoa sem o contato com Deus, mas o verdadeiro Deus e não as suas próprias ideias, as suas próprias convicções, ela está suscetível às piores coisas do mundo. Nós vemos isso acontecendo no Oriente Médio, no meio dos terroristas, né? Onde, embora eles digam lutar uma guerra santa, mas essa guerra ela não passa de um culto à morte. Um culto à morte, onde o único objetivo é a morte dos inimigos e a sua própria morte para poder matar os inimigos. Eles veneram a morte. Eles veneram a morte. Então, Deus não está aonde está a morte. E quando muitas pessoas morrem, alguém pergunta, mas aonde estava Deus que permitiu que todas estas pessoas morressem? Aí alguém responde, Deus está onde ele sempre esteve. Aonde Deus está, eu pergunto a você. Deus está aonde você deseja que ele esteja. A hora que a humanidade descobrir esse grande segredo, que nós, seres humanos, temos o poder de aproximar Deus ou afastar Deus de nossas vidas, nós conseguiríamos mudar totalmente o destino da humanidade. Então, comece a compreender isso, que se aproximar de Deus essa habilidade está dentro de você, mas você precisa descobrir como utilizar esta ferramenta para se aproximar de Deus de uma maneira elevada que vai te colocar à frente dos demais povos, e era isso que Israel vivia no deserto. Mas nós falávamos justamente da falta de Deus, da falta de espiritualidade, da falta de conexão com o que é sagrado e do descontrole que está havendo no mundo. Falávamos da corrupção. Deus não habita na corrupção, até porque há duas parashot atrás, né? Deus dava as características de como deveriam ser os líderes, os juízes ou os políticos, aqueles que vão liderar os povos, como deverá ser um rei. E em todas essas características, a unanimidade é aquele que não seja corrupto, que não se corrompa por
bens materiais. Então, a presença divina só estará com uma sociedade íntegra, Shemuel. Exatamente. E aí, né, a corrupção, ela é exatamente esse culto. Né? Qual o culto? Nós falamos de Elohim é que dá uma impressão de pluralidade da presença divina ou de outros deuses, é como o mundo e os 70 povos têm da percepção da presença divina. Sabe aquela impressão quando você está de frente com um elemento da natureza, o mar, o sol, a lua, as estrelas, o vento, a tempestade, o fogo, a água, enfim. Então, para cada percepção humana, eles acabavam entendendo que o Nilo é uma divindade porque ele irriga, ele dá vida, né? Então essas sociedades, como o Shimon disse aqui, elas foram estabelecendo uma intermediação que conectava essa pessoa ao Criador do universo, até que essas intermediações se tornaram divindades. E aí, cada vez mais, essas sociedades foram se distanciando do Criador de todas essas forças, que foi a impressão que Abraão teve. Falou, não é possível que o Deus da fertilidade, o Deus do vento, do trovão, da guerra, não. Abraão, ele teve a lucidez de falar, não, há um único Deus por trás de todas estas coisas, e por isso que a sua geração ela passa a ser escolhida para se conectar com essa percepção da existência de um único Deus. É por isso que na Parashá Itró, em que acontece exatamente a revelação da Torá, a revelação de Deus a um coletivo de 3 milhões de pessoas e para todas as outras sociedades, porque quando nós lemos no Cântico de Êxodo 15, lá está retratado as impressões de que teve os edomeus, os moabitas, os cananeus, os filisteus, os amalequitas. Todos eles ouviram a forma como Deus se manifestou em função de um povo, tirando de um outro povo. Agora, quando o Itró, que representa, né, a experiência máxima, ele era o pontífice da idolatria. Ou seja, Itró, ele teve experiência com cada uma das forças da natureza que produziu uma divindade, ou seja, que produziu um Deus. O Deus da lua, o Deus do sol, o Deus sol, a astrologia. Então, Itró, ele tinha essa experiência com todas essas forças. E ele era o pontífice, ele era o papa dessas divindades. E quando Itró, ele não vivendo junto com os hebreus que saem do Egito com todas essas experiências, ele vai ao encontro de Israel no deserto, ele diz, verdadeiramente o Deus de Israel está acima de todos os deuses. O que isso significa? Né? Por que a Parashá mais relevante da Torá, que seria a que Deus revelou para a humanidade, ela vai colocar uma autoridade das idolatrias para trazer uma declaração dessa. Por quê? Porque isso indica que a intenção de Deus se aproximar da humanidade através de Israel, ela passa a acontecer. Shimon, os filisteus souberam como que o Deus de Israel luta por eles. Os edomeus, os moabitas, os medianitas, através do seu pontífice, eles entenderam, opa, há um Deus, e é o Deus dos israelitas, que está acima de todas as forças que produziram divindades. Então, quando Itró, ele mostra-se à disposição de se render ao mesmo Deus, já tendo tido ele experiência com outras forças, ou seja, com outros deuses ou com outras divindades, então essa disposição, o que acontece? Tipo, Deus disse, sim, então é possível eu me revelar com mais intensidade aos outros povos através de Israel. Né? E acontecendo isso, nós não tínhamos agora o Mishkan, irmão. Nós não tínhamos o tabernáculo em que
por exemplo, a manifestação da presença divina no Monte de Sinai, ela durou um tempo determinado. Deus diz assim: Moshe, quando tocar o chofar, ninguém toca no monte, porque o homem e o animal que tocar no monte morrerá. Mas depois que tocar de novo o chofar, vocês subirão ao monte. Então isso indica que o tempo da revelação de Deus ao homem, ela foi um tempo determinado. Quando tocou o chofar novamente, aquele monte se tornou profano como no primeiro momento. Então isso vale dizer que agora Israel tinha que achar uma forma de manter a presença divina ali, de sentir a presença divina de uma forma mais constante. Sem a indução do próprio Deus. Exatamente. No primeiro momento, o povo não tinha essa experiência de como era atrair a presença divina. Então Deus mostrou, olha, é assim que funciona. É assim que eu sou. Este é o tamanho do meu poder. Óbvio, traduzindo para um formato que nós, seres humanos, consigamos entender e resistir. Chegamos no limite físico. Ali nós chegamos exatamente, chegamos no limite físico, porque se tocássemos no monte, morreríamos com certeza. E, inclusive, Deus, ele faz uma reprogramação física em Moshe para que ele possa resistir a esse poder, né? Então Deus pega o povo e os eleva. Traduzindo, Deus pegou o povo e os elevou para que eles pudessem entender, ver, sentir o que era estar na presença de Deus de forma elevada. Sim, hoje nós estamos na presença de Deus quando nos dedicamos a isso até um certo nível. Mas esse nível de hoje, um nível terreno, ele não se aproxima, está muito longe da capacidade que nós já tivemos no passado de nos aproximar de Deus. Então, naquela hora, Deus pega o povo de Israel e os eleva para que eles compreendam o tamanho da sua grandeza. E a partir dali era um desafio. Como manter essa alta conexão com Deus, que é tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo tão apavorante, né? Parte do povo ficou apavorada. Inclusive eles disseram nessa ocasião para que Moshe... Fale tu, Moshe. Fale você. Nós não estamos aguentando mais. Vamos morrer. E o próprio Moshe, Shimon, numa outra porção de Shemot, em que Hashem vai falar assim, olha, eu vou aparecer. E o Moshe manifesta a mesma intenção. Fala, Hashem, permita então ver as tuas faces. E aí, desse pedido, Deus diz, não pode o homem ver as minhas faces e continuar a viver. Mas eu passarei por entre os montes e te protegerei à minha maneira. E você me verá pelas costas. Ou seja, o homem mais elevado do nível profético, que é o pai e mestre de todos os profetas, como define os 13 princípios da fé judaica, ele também encontrou suas limitações do ponto de conhecer a revelação divina. Mas mesmo assim, Moshe estava muito mais elevado 7 gerações atrás em relação ao nosso pai Abraham, a quem Deus teve o desejo de se manifestar a ele, de se revelar a ele quando disse, Abraham, anda na minha presença e se aperfeiçoe. Então era um indicativo de que a limitação da revelação divina, ela está no físico, no material, está no homem, está na matéria. E aí há a possibilidade de que o homem possa elevar a matéria e expandir a experiência humana de conhecer a Deus. Então, 7 gerações, Shimon, depois de Abraham, Abraham morreu sem saber a que nível Deus se revela ao homem. E aí, lá na experiência coletiva, eles falaram, então, Moshe, fale tu, porque certamente morreremos, porque não pode o homem ouvir a Deus e continuar a viver. Né? E o próprio Moshe, ainda mais elevado do que essa sociedade, ele também encontra o seu limite. Fala, não, você vai me ver pelas costas, porque não pode ver o homem a Deus e continuar a viver. Então essa missão, ela ainda está sendo perseguida por todas as gerações da capacidade. Qual capacidade? Primeiro, de levar a consciência divina para os lugares aonde estamos, né? E
E essa missão não é só nossa, porque você tem ainda os outros povos que também tiveram as suas experiências com Deus, o islamismo, o cristianismo, que estão fazendo isso, mas de uma forma proselitista, né? De uma forma proselitista. Mas eles têm a sua contribuição do equilíbrio do mundo. Então, quando você pega a sociedade de hoje, do século XXI, comparada ao século XII, nós conseguimos ver, através das amostras que a história nos deixou, que hoje o mundo está muito mais elevado, né? O mundo está muito mais elevado, evoluído, a consciência humana está mais elevada do que em relação ao passado. Então, essas impressões de que temos, de que o mundo está ficando pior, não está. O mundo está melhorando. Porque existe todas essas contribuições e a intenção divina de espalhar a sua nação sagrada por entre os povos, que é para garantir que a consciência divina seja levada para o lugar onde nós estamos. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui nessa transmissão hoje? Nós estamos levando a consciência da presença divina e de que o homem é capaz de evoluir a matéria, o físico, a alma, a ponto de que essa elevação o capacite de ter a experiência com Deus. E aí, somado a isso, nós temos um outro relato de Josué, que denunciou para Moshe homens que profetizavam da sua tenda. Eudade e Medade estavam profetizando entre os 70 homens que foram separados para receber uma porção da presença divina que estava em Moshe. E aí eles começaram a profetizar, e Yehoshua ouviu e correu e denunciou: Moshe, prenda-os, porque eles estão profetizando na sua tenda. E aí Moshe ele vai falar assim: tens tu ciúme por mim, Josué? Tomara que todo homem seja profeta. Ou seja, Moshe ele sabia plenamente de que o plano divino é levar a consciência divina para toda a humanidade. Então, quanto mais elevado for aquela sociedade, mais a presença divina ela está. É como o Shimon disse do relato de uma conversa, de uma entrevista coletiva da secretária norte-americana. Aonde estava Deus no dia 7 de outubro? Aonde estava Deus no dia 11 de setembro? Aonde estava Deus nas enchentes do Rio Grande do Sul, no Brumadinho, em todos os desastres naturais e humanos, né, na Ucrânia, na faixa de Gaza? Aonde estava Deus? Deus está no lugar que nós colocamos, né? Então, é uma via de mão dupla e trata-se da intensidade com que Deus quer se manifestar à humanidade versus a intensidade com que a humanidade quer conhecer a Deus, né? E aí cada um de nós temos Deus no lugar em que nós temos apreço. Então, eu posso ter deixado Deus na sinagoga onde eu rezei no último sábado e reencontrá-lo lá somente no próximo sábado. Eu posso ter mantido a presença divina no restante da semana depois do Shabat. Então, cada judeu, cada cristão, cada muçulmano, cada homem e mulher que define a intensidade com que nós nos aproximamos da consciência divina, né? E todas essas experiências mostram e revelam a disposição de Deus de se manifestar à humanidade. Agora, algo bastante interessante, intrigante e até contraditório é a possibilidade de nós usarmos aquilo que é físico, material, o ouro, a prata, né, o tecido, o cobre, as peles, madeira, né, o azeite, as especiarias, pedras preciosas para nos elevar espiritualmente. Como que isso funciona? Né? É o que você disse, Shimon. Hoje, o homem está tornando as suas condições materiais, né, o ouro, a prata, as ações, como que chama lá a criptomoeda? Criptomoeda. A criptomoeda, né, o dólar. Então, é através do material que nós revelamos a presença divina.
Aí sim, terumá, ele significa doação, literalmente. Terumá significa doação ou porção reservada. Uma porção reservada, uma porção retirada. Retirada da onde? Dos meus bens. A proposta desse empreendimento sagrado, que era receber a presença divina, ela começou falando sobre a generosidade das pessoas. Vocês estão dispostas a me terem no meio de vocês? Né? Vocês estão dispostos a ter a presença divina 24 horas por dia, morando dentro do acampamento, morando dentro de Jerusalém, depois na construção do templo? Então, vocês terão que provar isso com generosidade. Comecem trazendo ouro, prata, cobre, tecidos preciosos, peles, madeira de acácia, azeite, especiarias, pedras preciosas, né? As paredes revestidas de ouro, enfim, comece então trazendo o que vocês possuem de mais valioso. O que é mais valioso para vocês? Veja que num dado momento, os filhos eram os mais valiosos, os primogênitos eram o que o povo tinha de mais valioso. Aí agora, nesse momento, eram estes bens materiais, essas riquezas materiais. É a forma de nos conectarmos com Deus. Olha que contraditório. Poxa, mas eu só me conecto com Deus se eu tiver algo para oferecer em troca? Parece ser algo mal aos olhos desse puritanismo falso que apregoa para você largar tudo que você tem, né, abandonar a riqueza, que ela vai te levar para o buraco. Né? Não há salvação na riqueza. Realmente, na riqueza não há salvação. Mas para que você seja generoso, apenas palavras não transformam. É que a doação, ela tira o egocentrismo. Ou seja, quando você tira uma parte, quando você tira uma porção reservada do que é teu, e aí não importa o volume do que você tem, mas quando você tem capacidade de tirar uma porção do que você tem para doar por uma causa que você acredita, então você está falando para você e para o universo que aquela causa ela é mais digna do que você. Então você conseguiu, através do mundo material, dar a informação. Eu vou depositar parte do que eu tenho para essa causa que eu acredito. E começa, Shemuel, com o trabalho. Você conseguiu o ouro, a prata, com o suor do seu trabalho. Ou seja, você depositou ali toda a sua energia para conquistar aquilo, não é mesmo? Você trabalhou de sol a sol, você estudou, você lançou a sua mão sobre o arado, você arou a terra, você plantou, você colheu, você trabalhou, você purificou e agora você tem aquilo que foi conquistado, onde anos da sua vida, né, onde dias foram deixados e depositado ali, tempo. Hoje os grandes gurus, né, do desenvolvimento humano dizem que o que nós temos de mais precioso na vida é o tempo. O tempo não volta mais. O tempo não pode ser comprado. Como comprar mais 20 anos, 30 anos de tempo? Isso é intangível, é impossível você comprar tempo. Então, quando você pega algo que você gastou tempo para produzir e entrega esse tempo para a construção do empreendimento divino, aí está o verdadeiro valor das coisas. É tempo. Porque traduzindo o ouro em tempo, o tempo que o ouro leva para ser minerado, Shemuel. Exato. Aquele tempo não volta mais. Não volta mais. Então, esses são valores, né, que do mundo material. E aí sim, pessoal. Por que Deus, que é o criador do universo e do mundo em que nós vivemos, vai pedir para o Shemuel, para o Shimon e para você construir uma casa para ele habitar? Não é contraditório? Como que
o Criador do mundo vai pedir para nós, seres limitados, construir uma habitação aonde a presença dele vai habitar. Então, isso está ligado ao propósito pelo qual Deus cria o homem. E o propósito pelo qual Deus cria o homem é de habitar com o homem no mundo em que ele criou. E aí vem a nossa participação de co-criadores. Então, Deus, ele cria o mundo em que nós vivemos e pede para nós criarmos e construirmos a casa em que ele possa viver. Mas a intenção desta edificação está na generosidade, ela está do quanto eu quero e preciso da presença divina naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. O quanto que eu preciso. Então ele vai pedir a um grupo de pessoas, a todo aquele cujo coração se move voluntariamente. Não há uma convocação como nos outros momentos de Torá. É uma coisa espontânea. É do quanto que você quer que eu esteja presente nas suas ações. Então, a você, cujo coração se move voluntariamente, espontaneamente, traga ouro, prata, tecidos, ou seja, são bens materiais pelos quais nós elevamos o mundo. Então, aí que nós passamos a deixar o nosso egocentrismo para tornar Deus mais presente em nossas vidas. E aí, por isso que o profeta Malaquias, lá na advertência da forma como os judeus estavam lidando com os seus bens versus a espiritualidade, ele faz a seguinte cobrança: vocês são ladrões, vocês estão roubando. Ah, mas como que estamos roubando? Então, ele faz um desafio ali depois dessa torrerá, dessa advertência, ele diz assim: trazei a casa do tesouro. Ué, é o Banco do Brasil? Né? É o Banco Central? Então, o centro da vida judaica foi o templo e o Mishkan, que depois o profeta Ezequiel, ele diz que as sinagogas, ela torna-se o pequeno templo. Então, para nós judeus, o centro da vida judaica é a sinagoga em que eu faço parte. É a sinagoga que você faz parte. Né? Então, é através dessas representações, como o profeta Ezequiel disse, que as nossas sinagogas são pequenos templos. Ou seja, o templo foi destruído e nós fomos espalhados por entre todos os povos, nações e continentes. E aonde quer que esteja 10 judeus, ali vai existir uma sinagoga que representa o centro da vida judaica, a casa do tesouro. E por que a casa do tesouro? Porque ainda ali, no centro da vida judaica, nós levamos santidade ao mundo que Deus criou através do materialismo, através do material. E não é o materialismo da forma pejorativa, é através da consciência que temos de que, quando doamos parte do que temos para uma causa que nós acreditamos, aí nós estamos elevando e considerando a parte da sociedade de que Deus tem em tudo que eu faço. No meu trabalho, na minha Paranassá-Tová, nos meus resultados. Então, quando eu tenho a capacidade de tirar parte daquilo que eu sou e do que eu tenho por uma causa que eu acredito, a minha sinagoga, um hospital do câncer, uma causa dos animais, é uma coisa que você acredita, então você está falando para você mesmo: essa causa, ela é tão digna ou mais digna do que eu. E aí, quando você consegue atrair a presença divina naquilo em que você fala assim, poxa, a minha sinagoga representa o lugar aonde eu consigo elevar a minha espiritualidade. Então essa doação, essa porção reservada, ela é um indicativo do quanto você precisa da presença divina através do seu dinheiro, através dos seus recursos, das suas pedras, do seu ouro, da sua prata, do seu tecido, da madeira, dos couros, ou de tudo aquilo que você produz. Esse mundo material, ele precisa ser santificado. A minha empresa, Shimon, a minha empresa, os meus funcionários, os meus parceiros, os meus fornecedores. Como que eu levo santidade para esse negócio materialista? É através da minha doação daquilo que eu acredito ter a presença divina.
A generosidade. A generosidade. Né? Você é cristão e está nos acompanhando? Então, isso se materializa através da tua igreja. Leva para lá a sua doação. Leve para a mesquita, você que é muçulmano e está nos assistindo. Isso deve representar para você o valor que você dá à manifestação que você vê em Deus ali, naquele ponto de encontro. Mas para você, judeu, a sua sinagoga deve representar esse centro da vida judaica, né? Então, aonde quer que tenha 10 judeus, ali vai ter motivo para existir uma sinagoga que representa e dá a indicativa, a intensidade que cada um de nós judeus valorizamos aquele bem comum. O Shimon tem a casa dele, eu tenho a minha e você tem a sua. Então, com quais esforços coletivos que nós tivemos para ter as nossas casas? Com trabalhos nossos. E aí, quando eu falo, Shimon, nós precisamos ter sociedade numa sinagoga, nós falamos de 10, 15, 20 famílias que vão se unir para dar forma a um centro da vida judaica, o interesse comum que temos de atrair a presença divina. Então, esse é o indicativo. E, paralelo a isso, você tem o valor que os cristãos dão para os seus templos e igrejas, a que os muçulmanos dão para suas mesquitas e a que um judeu dá para sua sinagoga. Então, quando você entra numa sinagoga onde você não conhece nenhum judeu que reza ali, mas você consegue ver, através da sinagoga, o valor e a espontaneidade que há em cada um dos judeus que rezam ali. Então, o quanto há de ouro, de prata, de bom gosto, no tapete, nas cortinas, na limpeza, no trato, no espaço, na localização onde está a sinagoga. Ela não está no morro da periferia, ela está no centro, né? Ela está num centro de atividade econômica de qualquer cidade onde ela esteja ligada. Então, essas doações que nós nos prestamos é um indicativo do quanto eu preciso da presença divina, do quanto eu quero. E aí está na fala que a secretária responde. Aonde estava Deus? Deus está no lugar que você quer que ele esteja, né? Quando você está trabalhando, obtendo lucros, quando você tem os seus resultados, você olha para aqueles resultados e diz assim, parte disso aqui tudo isso aqui é porque a generosidade divina tem me contemplado. E aí o quanto que você é capaz de separar daquilo para uma causa que você acredita. É esses indicativos. Então, quanto mais nós ampliamos as capacidades de doar por uma causa que não seja nós mesmos, aí você está se desprendendo de um egocentrismo, de um egoísmo, para mostrar para o universo, falar, não, existem coisas que são mais dignas do que eu. Né? E aí o universo, que já tem os seus decretos determinados pelo seu Criador, inclusive através da sua Torá, ele vai dando a cada um proporcional à sua generosidade. Né? Eu vi, Shimon, a entrevista do presidente do Cirela Construtora, fazem grandes empreendimentos, no Roda Viva, dando uma entrevista quando o jornalista afirmou, né, ele foi, parece, surpreso dessa afirmação, dizendo ele doou mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão. E ele diz assim, esse R$1 bilhão representa 60% da minha fortuna. Né? E ele diz assim, como eu não sou médico para contribuir com o mundo a que Deus me trouxe, e eu não tinha mais com que contribuir com aquilo que... eu não sou um médico, porque o médico vai ajudar o outro, então ele já contribuiu. Agora, e como eu não sou isso, eu tive que usar o meu dinheiro para deixar um legado de contribuição, reconhecendo, né, que eu não vim para esse mundo à toa. E Terumá é isso. Terumá é espiritualidade versus material. Material com a capacidade de santificar, né, e de proporcionar o espiritual. E Deus deu ao povo judeu esta capacidade elevada de purificar o material, né, de santificar o material. O judeu não tem medo do dinheiro, não tem medo dos bens materiais. Ele convive muito bem com isso, santificando aquilo que Deus lhe deu e que ele vai
retornar ao universo, né, de diferentes formas, e uma delas é abençoando a vida de alguém, proporcionando a elevação da alma judaica, tudo isso fruto do seu trabalho, da sua relação com Deus. Então, nunca é tarde para você conseguir se conectar verdadeiramente, e esta verdadeira conexão, ela começa através da generosidade. Nunca é tempo, né, para verificar isso em sua vida. Continue nos acompanhando aqui com a TV Anuncim Brasil. Agora nós faremos as rezas de Shabat e as rezas pela paz de Jerusalém. Deus garantiu uma promessa, Shemuel, àqueles que abençoam Jerusalém e oram por sua paz, né? Também é uma forma de elevar a sua conexão e a prosperidade. Prosperarão a todos que a amam, né? É a promessa daqueles que vêm, porque Jerusalém representa o espaço físico e geográfico que Deus tem de, através dali, abençoar todos os povos. Porque diz, de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Né? De Sião deverá sair todas as bênçãos, né, e elevação para toda a sociedade, para toda a humanidade. Então, Jerusalém torna-se o lugar da paz, aonde a presença divina, ela habita. Por isso que Salomão diz, voltando-se a Jerusalém, escute as orações daqueles que se direcionam a essa cidade, porque dali a presença divina abençoa toda a humanidade. Então, quando Davi diz, orai pela paz de Jerusalém, porque prosperarão todos a que a amam, é porque existe da intenção de que os povos terão e concorrerão de como atrair a presença divina através dos seus materiais. Porque diz através dos Salmos de que os povos levarão os seus bens, as suas riquezas, para presentear a presença divina. Então continue conosco, agora se elevando espiritualmente com as rezas do recebimento do Shabat, as rezas pela paz de Jerusalém, com a sinagoga Anuncim Brasil. Não saia daí. Aqui mesmo, agora, você será direcionado para o serviço sinagogal, ao vivo, com a sinagoga Anuncim Brasil.